Sejam bem-vindos à última conferência Pensar Futuro, que a pedido do nosso convidado tem como título não uma afirmação, mas uma pergunta. Haverá lugar para uma humanidade geneticamente modificada? E para nos responder a esta questão, ou pelo menos para nos apontar pistas e eventuais respostas, temos connosco o Dr. Nicolau dos Santos, que será hoje nosso moderador e que, como sabem, é jornalista e presidente do Conselho de Administração da Agência de Notícias de Portugal, a Lusa, desde março deste ano. Foi membro da direção do Expresso entre 98 e 2017, enquanto diretor adjunto e co-apresentador do programa da SIC Notícias Expresso da Meia-Noite. Anteriormente tinha colaborado com o Jornal de Notícias e diversos outros jornais económicos. É também comentador para assuntos económicos da RDP Antena 1, desde 98, e colunista dos Cadernos de Economia. Para além disso, é também autor de 5 obras publicadas, sendo que a última, publicada em 2018, se intitula No Interior da Pele, a Geografia dos Poemas. Aliás, São João da Madeira já o acolheu, se eventualmente estarão recordados, na dimensão de declamador, no âmbito de uma poesia à mesa realizada em 2009. E com o nosso Nicolau temos o professor Manuel Sobrinho Simões, que será, entretanto, devidamente apresentado pelo nosso moderador, mas sobre quem não posso deixar de dizer que foi eleito, em 2016, pelos seus pares, como o mais influente patologista português do mundo, tendo fundado há quase 30 anos o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, um dos centros de excelência a nível mundial no âmbito da investigação do cancro. Aos dois, e em nome do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Jorge Vultos Sequeira, agradecemos a presença e a disponibilidade para se associarem a este nosso ciclo de conferências. E daqui para a frente, o palco é vosso. Muito obrigada. Muito obrigado, Susana. Quero agradecer, na pessoa do Sr. Presidente Jorge Sequeira, o convite para estar aqui como moderador ao lado de uma personalidade que eu aprecio tanto, somos amigos. O professor Manuel Sobrinho Simões. Como a Susana disse, eu tenho muito gratas recordações de São João da Madeira. A primeira vez que vim a São João da Madeira foi para dizer poesia no âmbito da poesia à mesa, o que é sempre bom quando a carreira de jornalista está com problemas sérios de extinção e, portanto, posso sempre passar a ser declamador. Também não se ganha muito dinheiro, mas, de qualquer maneira, é sempre uma alternativa. E, portanto, a partir daí dediquei-me e hoje digo poesia com uma banda de jazz. Mas, enfim, nós estamos aqui para ouvir o professor Manuel Sobrinho Simões sobre o tema que a Susana já indicou e que se pode traduzir de outra maneira, é se há lugar para uma humanidade, em vez de geneticamente modificada, cheia de Manuéis Sobrinhos Simões. Mas simpático. Professor, o palco é seu. Muito obrigado, eu tenho muito gosto de estar aqui, imenso gosto, e gosto muito do Nicolau há muitos anos, e gosto muito, e foi muito simpática a Susana e o Sr. Presidente, e tenho imenso gosto, porque eu adoro conversar com pessoas e gosto de coisas pequenas, cada vez mais preciso de ver olho no olho, portanto esta coisa daquelas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e o que portanto eu vou fazer, sou muito informal. Eu peço desculpa, eu não tive tempo para traduzir 3 ou 4 slides, ou 7 ou 8. Eu não escondo, vou em inglês, não escondo que eu tive em maio uma chaticecita com AVC e, portanto, eu tenho tido alguma dificuldade em recuperar. Portanto, se eu der alguma barraca, já sabem que não é porque eu seja totalmente maluco, mas é porque estou um bocadinho afásico. Eu vou poder-lhe... reparem, ora bem, não estou a ver para cima, está a ver, tenho que baixar. Consegue-me baixar? Não estou a ver. Consegue-me baixar? Para além do Alexandre Quintanilha, tem mais coisas? Tem a afirmação do Alexandre Quintanilha, porque eles acham graça a isto. Eu, a esta hora, exatamente, estou a discutir com o Alexandre Quintanilha, ele está em Chaves, eu estive com ele até hoje de manhã com o Alexandre Quintanilha, e agora eu estou aqui e ele tem uma coisa em cima que diz o melhoramento humano. Olha, então o meu medo não é agora neste, é no seguinte, não está a mostrar tudo. Não consegue? Consegue ou não? Mas é assim, o Alexandre vai discutir
a esta hora, o melhoramento humano. E eu vou discutir esta coisa, que é haverá lugar. E aqui a grande questão é, eu e ele estamos totalmente de acordo que há possibilidade de melhorar, do ponto de vista, o Sr. Dr. Nicolau ou o Sr. Dr. Simões, a gente pode melhorar com manipulação genética o indivíduo. Eu não acredito de forma nenhuma que nós devemos fazer alterações da espécie. O Alexandre Quintanilha acha que sim. Portanto, mas eu já ontem disse isso em Chaves, é uma coisa que discuto com ele. Eu acho que nós temos muitas hipóteses em termos individuais. Acho que é perigosíssimo mexer na espécie. Porque nós estamos cá há muitos anos. Dava-me a seguinte, só por favor. Agora o momento é que... Ora bem, e vamos então. Vamos começar. Eu só vou discutir 3 coisas. Atenção que, se quiserem fazer uma pergunta à meia, são super bem-vindos. Portanto, a primeira coisa, claro, a primeira resposta é, podemos curar doenças ou não? Dava-me a seguinte, só por favor. Temos depois melhorar as características dos seres. Precisamos. E aqui vamos também discutir, acho que acham piada a isto. E a terceira coisa, como vão ver, dava-me a seguinte, é prolongar a vida. Como todos nós, de resto, eu acho que toda a gente sabe, nós felizmente não vamos discutir morte, porque é uma coisa horrível, para mim que é difícil. Mas o grande problema hoje é, para quem acredita que é possível uma solução deste género, há gente que acredita que geneticamente podem ter a imortalidade. Aqui para nós era uma chatice, e eu não sei o que é o resto, onde é que a gente se ia ter, quer dizer, já há tantos corpos, já há 7,5 bilhões. Agora imaginam se as pessoas fossem imortais. Estava-me a seguinte, só por favor. E, portanto, no fundo, este é agora já o meu ponto, e quando o Nicolau quiser, discuta comigo, não é? Eu quero discutir da manipulação genética à melhoria da interação entre os genes, que são os que nós temos, e que estamos aqui todos, temos todos os mesmos genes, 20 mil, com pequeninas alterações de um para os outros, mas os genes estão os mesmos, e o que eu acho é que nós conseguimos, não é manipulando a genética, que a gente tem vantagens, mas se formos bons, a gente consegue jogar com a interação entre os genes e o ambiente em geral. Está a fazer sentido, não está? Muito bem, dava-me a seguinte. Vamos começar então pelas curar as doenças. Agora reparem, primeira coisa, quando a gente diz que quer curar doenças genéticas, eu queria muito que pensassem que nós temos dois tipos de doenças genéticas. Nós temos genéticas que são hereditárias, em que nós temos alterações em genes germinativos, são doenças hereditárias, e nós temos alterações onde não há alterações dos genes hereditários e, portanto, germinativos, mas há alterações somáticas. Não sei se têm com ideia disso. Eu trouxe um cancro, dava-me o seguinte, só para terem a ver como é, dava-me o seguinte. Isto é um cancro, lá em cima tem o tecido tireoideu normal, que está com aquela seta branca, é o tecido tireoideu, e no tecido tireoideu o que lá estão são genes germinativos. São genes que a pessoa vem do pai e da mãe. E depois temos alterações somáticas no cancro, que são alterações de um tecido que não é germinativo, que é já um tecido somático e que, por exemplo, porque a pessoa foi irradiada, é muito frequente no cancro da tireoide, se fosse, por exemplo, um cancro do pulmão, era o tabaco, estas alterações dos genes somáticos, reparem, são ambientais. Não sei se estão a ver. Aquilo que vem cá de cima não é ambiental. É uma coisa que é herdada dos nossos pais e que dão doenças, tipos especiais, doenças hereditárias. No cancro, por exemplo, as nossas alterações são somáticas. São genes que foram alterados pelo efeito, por exemplo, do tabaco. Portanto, por efeito de agentes exteriores. Sobre os genes. Mas genes somáticos. O que, por exemplo, Nicolau, isto tem graça porque é aqui, por isso que a gente pode dizer uma coisa assim. As doenças, o cancro é uma doença genética. E depois dizer assim,
todas as doenças são genéticas, mas 95% são ambientais. Isto parece um paradoxo, mas estamos a dizer duas coisas. Todos os cancros têm que ter alterações genéticas somáticas induzidas, por exemplo, por tabaco ou pela exposição ao sol, em quem apanha sol. E portanto, são todas genéticas porque estas células vão passar às células filhas. Enquanto que o ambiente é o que determina estas alterações. Não sei se estão a ver, o que eu quero dizer é que quando a gente diz que uma doença é genética, não devemos confundir com ser uma doença hereditária, não é? Percebem? Só 5 a 10% dos cancros é que têm uma forte componente hereditária. A grande maioria dos cancros, por exemplo, não tem nada a ver que a gente conheça do ponto de vista hereditário, germinativo. Portanto, somos nós que arranjamos os nossos próprios cancros. Exatamente. Maus comportamentos. Somáticas. Somáticos, exatamente. No caso do cancro. Estava-me a seguinte, se faz favor. Agora reparem, se agora começarem a pensar, nós só temos 4 tipos de terapêuticas. Isto é o que a gente gosta mais. E os mais importantes são os medicamentos. A gente adora comprimidos e pingos. De resto, não há nada que o Portuga goste... Bem, na sua casa estou a mentir. Eu ia dizer que o Portuga gosta muito de pingos e comprimidos. O Portuga gosta ainda mais de taques. Nunca vi um povo que adora tanto o taque. É uma coisa, é obsceno. Então, não sei se têm consciência que depois da Grécia é o país do mundo com o maior de aparelhos taques por habitante. Que é uma coisa vergonhosa. Atenção. Mas, portanto, isto é medicamentos, são pastilhas. Isto são os transplantes. Isto é medicina regenerativa. Qualquer destas, isto é de longe o mais importante. Isto começa a ser muito importante quando a gente substitui um órgão, por exemplo, um fígado. E nós temos hoje muitas soluções, o coração ou os rins. E temos agora uma área extraordinária de medicina regenerativa. Esta é de longe a mais rara. E é praticamente só em situações ou doenças hereditárias muito graves, de um só gene, ou as tais somáticas. Não sei se estão a ver. Portanto, mesmo quando eu quero chegar é que se a gente for para curar doenças, a manipulação genética é a exceção. Está bem? Não, podem perguntar. Vamos da seguinte, se faz favor. Agora reparem, ele tem uma formação anglo-saxónica, que tem muita graça. Nós só temos uma palavra, doença, para 3 palavras distintas para doença, para o anglo-saxónico. No fundo, temos a doença orgânica, temos a percepção da doença e temos a doença do lado da saúde pública. Logo, a primeira coisa, para quem está a pensar em coisas genéticas, é evidente que não é nem da percepção, nem da saúde pública. É de um pequenino número das doenças que são doenças orgânicas. Elas são as tais, são as poucas. Estava-me a seguinte, porque eu só queria concluir isto. Estava-me a seguinte, se faz favor. Só excepcionalmente se utilizam terapias genéticas. Não sei se estão a ver. Mesmo quando nós sabemos que há um gene alterado, por exemplo, num cancro, nós hoje já não corrigimos o gene. O que nós utilizamos é um medicamento dirigido para aquela alteração genética, mas que é um medicamento. É aquela que a gente chama uma quimioterapia personalizada. Portanto, o que nos está a dizer é que cancros de origem genética são muito raros, cerca de 5%, e, portanto, só nesse ainda é mais raro, apesar de tudo, utilizar a terapia genética. E mesmo aí nós estamos sempre a transformar a solução, que é uma solução medicamentosa, a quimioterapia, como já também com a radioterapia. Portanto, onde eu quero chegar é para acabar só convosco o domínio de curar as doenças. É importante, tem situações muito específicas, que é ou as tais doenças muito raras hereditárias, em que a gente pode alterar, ou então, como você diz, quando a gente tem, por exemplo, cancros, nós vamos tratar alterações genéticas somáticas, não são hereditárias, e nós tratamos com medicamentos
com quimioterapia, com radioterapia, agora com a imunoterapia. Mesmo quando são doentes em que a gente conhece as alterações genéticas, nós o que vamos é usar medicamentos. Estava-me a seguinte. Portanto, vamos passar para a segunda. E agora aqui estamos lixados, que a parte de cima não... Mas eu acho que sei de cor ainda, apesar da coisa... Melhorar as características dos seres. Melhorar as características dos seres humanos e dos outros. Portanto, agora vamos deixarmos a curar doenças, vamos agora a pensar o que a gente quer muito melhorar as pessoas e também os animais. Estava-me a seguinte, só por favor. Primeira coisa, qual foi a grande descoberta genética? Foi a seleção ao longo de muitos milhões de anos de hominídeos, portanto, pelo menos 2,5 milhões de anos de seres hominídeos, que foram selecionados ao longo, assim como dos mamíferos e das plantas, etc. E depois temos uma revolução cognitiva com a revolução agrícola e agropecuária. E, portanto, são os grãos, o trigo é uma coisa extraordinária, o trigo é uma coisa, o milho também é uma coisa extraordinária. O senhor professor confirma-me uma notícia que eu li, que apareceu no jornal, e quando apareceu no jornal a gente não sabe se é verdade, que o genoma do trigo é muito mais complexo que o genoma humano. Muito mais. Ainda. E o arroz? Nós temos 20 mil genes, o arroz tem 50 mil. Só que o arroz é mais certinho, o trigo está sempre a mudar. Extraordinário. Mas selecionada pelas suas capacidades, ao longo do tempo, de selecionar as formas geneticamente mais interessantes para sobreviverem. Não está a fazer sentido, não está? Portanto, vão-se adaptando às mudanças que encontram pela frente. E ao longo do tempo. Mas é genético. Portanto, reparem, onde eu quero... Porque reparem, depois eu tenho... E foi isso que eu também me ia chatear um bocadinho com o Alexandre Quintanilha. É que isto é feito ao longo de milhões de anos. Mas, por causa nas plantas, mas muitos milhões. Foram sempre selecionados os genes. Portanto, nós, quando estamos agora, nós somos muito bons. É muito difícil, ao fim desta seleção toda, a gente ainda fazia grandes modificações. De resto, aqui para nós, agora um parênteses, o Homo sapiens saiu melhor que as encomendas, está a arrebentar com tudo, quer dizer, percebe? O homem sapiens é tão bom, foi tão selecionado, o que é que a gente vai fazer mais? Percebem? E depois não se esqueçam, nós adoramos comer proteína, percebem? E nós não percebíamos, mas a fava tinha muita proteína, e foi das coisas boas. E agora também um parênteses. Se forem às descrições bíblicas, as favas têm o tamanho de ervilhas. Portanto, entre o tempo bíblico e nós, a fava, ficou grandalhona. Percebe? E isto é seleção genética. E, portanto, as pessoas têm que perceber isso para não começarem a fazer graças de mudar mais coisas. Mas temos os animais, foi uma coisa extraordinária. Dava-me a seguinte, só por favor. Agora reparem, pus aqui um atleta, um halterofilista, não se esqueçam que nós não somos parvos. Nós começamos, não é só as alterações genéticas pela tal seleção ao longo dos milhões de anos. A gente percebeu que podia começar a dar coisas. E eu pus aqui o exemplo dos esteroides. Estes tipos, já agora também outro parênteses, estes senhores que fazem isto têm muito mais cancro do fígado do que nós, e portanto nós sabemos que eles ficam fortes e com muito músculo, mas têm muito mais risco de cancro do fígado. E, portanto, onde eu quero chegar reparem que eu desde o princípio eu sei que estou enviesado contra. Eu quero dizer é que as coisas estão boas. Sim senhor, então você quer ficar músculo. A gente dá umas coisas que dá a impressão, já não é por seleção, mas é porque a gente dá umas substâncias exógenas. Atenção, sempre que a gente faz isto, há um risco. Reparem, não estamos a mudar, ele não está a mexer nos genes. Eles estão a dar mais umas coisinhas que tornam isto mais ativo. E temos cancro do fígado. Estava-me a seguinte, se faz favor. Agora, 2 pontos. A primeira coisa que eu queria que pensassem, a primeira coisa é perceber que quer o arroz, quer aquela senhora,
foi selecionado o arroz há centenas de milhões de anos, não sei quando, não faço a mínima ideia, a senhora tem pelo menos 6 milhões. E ela foi selecionada, e portanto, há uma seleção genética aqui, e há uma seleção genética aqui, e aqui temos 20 mil genes, e aqui temos 50 mil genes. Agora reparem, quando a gente vai comparar os dois, temos 10 a 15% de homologia, o que prova que nós viemos da mesma origem. Eu não quero começar a chatear as pessoas, mas nós que estamos, eu sei, e ainda por cima estamos às escuras, todos nós que estamos aqui fomos um ovo. Eu sei que é humilhante. Um presidente da Câmara pode ter sido um ovo. Epá, não é fácil. Mas é que fomos todos um ovo. E às escuras a gente ficou. E há muitos bilhões de anos nós fomos animais unicelulares. E depois houve uma fase em que fizemos plantas. De resto, quando começámos a fazer flores, é muita graça, e tornamos bissexuada, também tem muita graça, nas plantas. E depois aqui temos o homem humano com as mesmas características, que são mais elaboradas. Portanto, 2 pontos. Primeiro, estamos a selecionar tudo há muito tempo, seleção genética, e depois temos outra coisa que é a manter esta que eu acho muita graça a todos, que é que a gente tenha algo, quer dizer, quando a gente come qualquer coisa, a gente sabe que tem ali, está a comer um primo afastado. Muito bem, dava-me o seguinte. A questão é esta. Nós continuamos a fazer esta divisão psicossomática. O que é que quando a gente quer fazer manipulação genética, podemos mexer no corpo, a potenciação do corpo ou de ambos? Dava-me o seguinte, se faz favor. E quanto às características socioculturais? Que comecem agora a pensem nisto, porque para mim, eu sei muito pouco disto, porque eu sou um gajo que vem da biologia, mas para mim o que é engraçado é como é que a gente evoluiu aqui, porque aqui não é difícil. Por exemplo, estava-me o seguinte, se faz favor. O Popeye é biológico. Eu como é o espinafre. Já agora também um parênteses. Nós temos todos os anos, fazemos os encontros da ciência em Arouca no penúltimo fim de semana de dezembro. E eu este ano, por exemplo, o meu título é "Nós não somos só aquilo que comemos". Posso tranquilizarem, porque é um disparate. Quer dizer, e então agora, sabe, agora não quero chatear ninguém, não sei, devemos ter aqui algumas pessoas que são fundamentalistas. Por exemplo, há uns tipos, os brócolos, eu como muito brócolis. Epá, não exagerem, quer dizer, nem... ou não comem espinafre. Dava-me o seguinte, se faz favor. E trago a Rosa Mota, porque eu queria muito perceberem o seguinte. Tenho a certeza que, no caso da Rosa Mota, que é uma pessoa, eu sou amicíssimo dela, e de resto muitas vezes me aconselhou, ela dava 3 voltas ao parque e eu só dava 2, no parque da cidade, e quando a terceira vez ela estava a passar, ela fala ao do Porto: "Ó senhor, tenha cuidado, que o senhor ainda pode morrer". Porque ela dava 3, eu dava 2, e eu estava muito... Mas porquê? Porque ela treina, porque ela tem uma alimentação inteligente, porque ela tinha características pessoais, genéticas, individuais diferentes. Sim, não parece ter sido geneticamente modificada. Exatamente. E aí é que eu acho que, neste caso, eu posso admitir que, em situações limites, as pessoas podem fazer pequenas alterações genéticas para melhorar o desenvolvimento. Eu, por exemplo, acho inaceitável isso. Mesmo assim, seria sempre individual. Ela não precisa, ela é fora de série, de resto é uma simpatia, diga-se de passagem. Agora também, porque eu agora quero ligar à simpatia. Pode-me dar o seguinte, se faz só por causa até da rota. Nós temos o somática, portanto, aqui é a potenciação que diz em cima. Somática, força física, velocidade, resistência ao meio, resistência às infecções, aumento da longevidade. Isto é muito biológico. Dava-me a seguinte, se faz favor. Na cognitiva, na mente, aumentar a memória, a inteligência,
Reparem que qualquer grande atleta tem isto aqui também. Não há ninguém que dê um salto para um grande atleta que seja só o físico. Tem que ter isto. E depois tem esta outra cá em baixo, que é a colaboração, por exemplo, no caso da Rosinha. Percebem o que eu quero dizer? Quer dizer, nós temos uma tendência, e na cultura portuguesa nós somos muito pouco sensíveis aos aspectos socioculturais, à comunicação, à relação, e é de certeza verdade para nós que isso aumenta a capacidade da pessoa ser um excelente médico, ou um excelente jornalista, ou um excelente... Percebem? Agora, isto tem alguma coisa com os genes? Desconfio. Percebem? E eu acredito que a gente possa mexer ali, aumentar alguma capacidade. Vamos já ver que há um truque engraçado nestes, quer na memória. A gente pode aumentar a memória hoje, usando animais. Em vez de... Não podemos fazer isso nas pessoas, mas podemos fazer... Todos trazer duas histórias de animais que acham graça. Mas aqui não. Isso quer dizer que o meio se torna fundamental nesta parte. E a relação com o outro. Aquelas relações de gêmeos, aquelas experiências de gêmeos criados em famílias completamente diferentes. Ficam totalmente uma pobre e uma rica. Totalmente diferente. E, portanto, aí é uma relação com o outro. E o que é que a gente ganha com isso? É imenso. Tem um valor imaterial brutal, mas a gente tem alguma tendência para pensar o que é importante é isto e é isto. E isto hoje em dia, sobretudo em sociedades como a nossa, que começa, por exemplo, a ter o problema da longevidade, nós não vamos resolver o problema cá em cima. Nós vamos resolver o problema da longevidade exatamente com boa educação física, com boa educação intelectual e depois uma ligação de estrutura sociocultural. Estava-me o seguinte, se faz favor. Sim, faz favor. Yes. Pode, então não pode, é super bem-vinda. Mas é outro mundo. Ainda bem. Muito obrigado. Porque não ouvem. Nós ouvimos, mas as pessoas não ouvem. Muito obrigada. Antes de mais, relativamente àqueles fatores, gostaria que me elucidasse sobre, digamos, uma questão que é o narcisismo. O narcisismo é algo que tem a ver com alguma formação genética? É apenas cultural? É uma conjugação de vários? Posso fazer esta pergunta? Não, eu vou... Não, pode. Isso é uma falta de caridade. Não faço a mínima ideia, percebe? Eu sou um tipo que vê ao microscópio eu, todos os dias e faço diagnóstico de cancro. E de resto, é verdade que fui eleito o mais influente patologista, não sei o quê. Não sei nada disso. Atenção, não estou a diminuir a importância da sua pergunta. Não, é pela questão se não, porque estão a ver, é que a pergunta logo... genética ou claro, sociocultural. Não, eu percebo, mas não sei. Agora, por exemplo, se eu perguntar ao Jaime Milheiro, que é psicanalista, com o Lochner, que é um psiquiatra, eles têm uma posição diferente. Percebe? E depois, o que ainda é mais grave, se eu meter agora no Jaime Milheiro e nos psicanalistas, é o que é que fizeram às crianças nos primeiros tempos da vida. Mas mesmo as coisas dos primeiros tempos da vida também têm a ver com as características genéticas. Não é só... Mas não sei. Pois, acho uma pergunta de 20 valores. Não, porque está a perguntar outra coisa, que é o gênio. Não é só no Narciso. Um tipo genial. Exato. E o que é? Percebe? E a gente não sabe. Muito obrigada. Não, não é. Não, mas percebe. Percebem o que eu quero dizer? Quer dizer, a gente sabe que isto de certeza que desempenha um papel. Mas eu não sei nada disso. Portanto, mas pondo as coisas de uma maneira muito, muito terra a terra, e indo naquela direção, mas muito terra a terra mesmo, nasce-se um filho da mãe ou um tipo torna-se um filho da mãe? É mais ou menos isso. Não, isso não temos dúvida. Isso não temos dúvida nenhuma, não, reparem, não, isso agora, e atenção, nós até podemos já discutir isso, porque vai discutir há bocado com a cabeçola. Nós, o Neandertal tinha 1,6 kg e eram fortes.
o homem neandertal, e as senhoras morriam no parto, porque era dificílimo que aquelas cabeçolas saírem. E, curiosamente, a seleção é feita progressivamente, no sentido de nascer com cabeças cada vez mais pequeninas. Mas, ao mesmo tempo, tendo 2 a 3 anos de aprendizagem extraordinária no pós-natal, que são prematuros, mas que aprendem coisas extraordinárias com os pais, com as tias, com as avós, com as avózinhas, com as janas. E é isso que você está a chamar. Essa fase para os psicanalistas é muito mais importante que uma coisa depois, quando a gente já chega à escola. Mas eu não sei nada disso. Muito bem. Percebem? Muito bem. Continuar. E, portanto, o que estamos aqui é isto. O homem biológico funde-se com como é que isto se faz. E o que é que desempenha o nascimento e as condições das crianças quando elas nascem e tudo. Não sei. Muito bem. Dava-me a seguinte. Como é que a gente evoluiu? Nós evoluímos a partir do Médio Oriente, durante o Neolítico, e, portanto, o que é que a gente fez? Dava-me as seguintes, se faz favor. Dava-me só as seguintes. Desenvolvimento da agricultura, domesticação dos animais e agora, atenção, porque as duas já discutimos. Já voltamos daqui um bocadinho, por causa da domesticação e da proteína. Nós precisávamos de muito proteína. Há um problema indiscutível, que é as religiões com deuses moralizadores. E nós temos a certeza que, do ponto de vista sociocultural, isto é extraordinário, do ponto de vista social. Nós temos a certeza que isto não é genético. Isto é, a pessoa não tem genes de muçulmano e tem genes de ortodoxo e luterano. Percebem o que eu quero dizer? Portanto, mas temos a certeza que isto foi fundamental para a potenciação das características da fusão biológica com... Percebe? Mas também não sei nada disto, diga-se de passagem. Dava-me a seguinte, se faz favor. Eu adoro os animais. Os animais foi um truque. Penso que nós estamos a discutir esta coisa do Neolítico. É muito engraçado, porque, por exemplo, as galinhas vêm da Ásia. E é muito engraçado, portanto, há neolíticos em diferentes áreas. O único animal que nós domesticámos com segurança antes de ser para comer foi o cão. E era para caçar. Portanto, nós domesticámos o cão, mas não era para comer os cães, era para caçar o cão. Tem graça outra coisa, já agora, um parênteses. Não vem do lobo, esta ideia que é um lobo não é verdade. O cão não veio do lobo. O lobo tem outra evolução. O cão vem ajudar-nos e é na altura em que nós éramos caçadores. E é nesta altura em que a gente passa a ter agricultura e passa a domesticar os animais e agora vai progressivamente domesticando animais que nos permite comer muita proteína. Reparem, ficaram tipos muito sentadinhos, fazem agricultura, mudam o físico. Em 2 gerações, os índios ameríndios que passam de caçadores-recoletores para agricultores, que são o que nós somos, eles ficam com físicos totalmente diferentes. Os físicos. Quando a gente estudou 2 gerações em que ele passa de caçador-recoletor para agricultor. O gajo fica totalmente com um físico totalmente diferente, sem ter uma alteração mínima de qualquer gene. Percebem o que eu quero dizer? Quer dizer, o meio é de tal maneira determinante que nós, só porque passamos a ser agricultores, que é o que nós somos, pois há uns mais que outros, mas percebem que é muito engraçado. E, portanto, tem graça. Esta é muito antiga, mas ainda mais antiga que esta é o cão, e trazia-lhe o próximo só porque é uma coisa minha de homenagem aqui, é a domesticação dos coelhos, que é o último animal que nós domesticamos, que só domesticamos entre 2.000 a 3.000 anos, na área da França. É um grupo de um tipo muito bom, que é o Nuno Ferrand e o Carneiro, que trabalham aqui no Porto, e que são muito bons.
e eles descobriram muitas coisas. Penso que sabem, têm consciência, já agora vocês acham graça a isso, não é? O que é que a gente mudou quando tem animais domesticados? A grande modificação é nas coisas cerebrais, porque eles têm modificações, e é o tubo digestivo. A alimentação muda. E, portanto, eles passam. O que tem muita graça nestes estudos dos coelhos é quando eles foram comparar os coelhos com os seres humanos, a maior parte das coisas eram, para além do tubo digestivo, que é verdade, porque eles são, de facto, têm outra alimentação e foram selecionados por isso, a outra são genes associados ao autismo. O que faz sentido, porque um coelho domesticado, a gente chega ao pé de um coelho selvagem e o gajo foge a correr. Se for um domesticado, fica ali. E é uma espécie de autismo. Qual é o meu ponto? De novo, esta coisa que eu queria muito que pensassem, que nós temos muitas mais semelhanças com os animais e com as plantas do que costumamos pensar. A ponto dos coelhos domesticados têm seleção de características dos neurónios no sentido do autismo. Portanto, o ambiente de novo vai exercer uma influência determinante. E a seleção de genes que aproximam, porque esses passam a ser úteis porque não fogem, mas ao mesmo tempo são parecidos com os seres humanos porque não são selvagens. Mas é muito próximo de nós. Estava-me seguindo, se faz favor. Sim, sim. Faz favor? Não, então caramba. Estamos bem, estamos. Sim, mas faz muito bem. É um triângulo. Isto é um triângulo. Precisamente por falar do professor Nuno Ferreira. Mas veja lá, não me volta a lixar com o narcisismo. Não. Não, falando até precisamente do professor Nuno Ferreira e da fantástica Galeria da Biodiversidade no Porto, relativamente à questão que referiu do lobo e do cão. Não é? Porque naquelas vitrinas hipercúbicas de compreensão súbita que nós vemos as 400 raças de cães e depois, na base, o lobo. E agora foram os tipos húngaros. Sim. E não foi o Orbán, felizmente. Só faltava essa. Mas não foi o Orbán. Demonstrou-se que tem uma outra linhagem. Ah, é? É natural que seja um cão, se calhar semi-lobo, mas não é um lobo. Palavra de honra. É? É. Pronto. Então aquela vitrine tem que ser... Não, aquela vitrine é boa É porque dá uma lógica, dá uma narrativa. Eu estou um bocado nas tintas para esta verdade absoluta. Sim. Pronto, e fica também... É um bocado o javali e o porco. É. E aproveito para ficar o desafio de visita à Galeria da Biodiversidade, que é um sítio que vale muito a pena, e até a questão do coelho está lá. É indiscutível. Também. Mas é engraçado. Eu aprendi recentemente na Hungria com o Dr. Pap, que o avô dele veio fugido da Hungria e era húngaro, e ele começou a estudar as coisas, os lobos. E portanto, depois, se quiser até mandar-me, eu peço ao Pap para lhe mandar, que ele é que sabe isso. Com certeza. Mas está bem, mas reparem, o que tem graça estas perguntas, se repararem, independentemente de se era um cão ou era um cão muito diferente do nosso, o que é importantíssimo é que as pessoas percebam que nós fomos sempre selecionados. Portanto, porque isto, depois a gente está com esta coisa, tudo isto é selecionado, estes genes agora são diferentes e, portanto, de novo, aquela espécie está tão boa, nós vamos agora dar cabo disso. Percebem? Quer dizer, se a gente tem uma seleção ao longo dos anos e que, por exemplo, quisermos fazer animais domésticos e, sim senhor, aquela porcaria funciona, e agora até estamos a começar a ter muitos animais de companhia que eu até acho um exagero, um parênteses. Adiante. Dava-me o seguinte, dava? Parou? Não. Aqui. Portanto, cabeçola. Portanto, já discutimos. Nós temos 1 quilo de cérebro. E ninguém tem dúvida nenhuma que foi uma seleção ao longo de muitos... Antes de... Nós tivemos hominídeos que tinham 500 gramas de cérebro e que já andavam de pé. Portanto, aquela ideia que éramos símios e que, portanto, a gente só se pôs de pé quando já éramos muito inteligentes, não. Há 2,5 milhões de anos, olha, nas flores,
É um caso e outro é na África do Sul. Portanto, nós sabemos que depois há um crescimento que é a revolução cognitiva e a revolução agrícola e a agropecuária pelo desenvolvimento, reparem, é pelo desenvolvimento do cérebro. Isto é, nós percebemos que o que nos distingue é que nós somos finos como alhos. Vocês sabem de onde veio o fino como alho? Não. É uma coisa... É o Martins do Alho. Vocês têm que saber isso. Na Rua das Flores, agora desculpe lá que está um disparate, foi fazer lá uma pergunta assim, um jornalista. Vocês passarem na Rua das Flores, logo, é para aí a meio, tem uma travessa que é a travessa de Martins do Alho, que é o comerciante do Porto que faz o primeiro negociador com os ingleses. E é daí, ele é fino como um alho. Ou esperto como um alho. Não é o palho, não é o alho, a planta, mas é o Martins do Alho. Desculpa. Não, o que eu queria que pensassem é o seguinte: o cérebro é uma coisa muito importante. E é aquele ponto de há bocado vosso também é verdade. A gente ganhou muito porque aprendeu, é tal aspecto sociocultural, a gente foi ficando mais fino e tal, com estratégias. Eu trago um exemplo agora com vocês, dava o próximo slide. E trago-vos aqui uma coisa que chamam de seringas do mar. Lindas. Que os tipos que fazem pesca submarina apanham muito. Olhem que lindas. Isto que tem aqui a ver é um animal e tem uma larva. E a larva passeia-se até que encontra um sítio um sítio onde há comida, a temperatura boa, passam correntes e ela fixa. E vai ficar aqui para toda a vida aqui. E a primeira coisa que ela faz a seguir a ter-se fixado é fazer a autofagia do seu cérebro. Comem o seu cérebro. Não precisa. É bom comer cérebro. Dava-me o seguinte, só para terem ideia, isto é verdade. Criaturas que comem o seu próprio cérebro. Porquê que... Não me passa. Põe-me só, porque eu agora tenho aqui fazer aqui um ponto. Criaturas com o seu próprio... Reparem, todos nós que estamos aqui, estamos a ficar mais ou menos velhos. Há pessoas que estão mais velhinhas. E se repararam nas pessoas com mais idade, como por exemplo eu, e nas senhoras até mais que nos homens, elas estão a ficar mais pequeninas. Não repararam que as nossas avós e bisavós ficam mais baixinhas? Porquê? Porque têm a autofagia. Portanto, a gente, quando fica mais velho, nós começamos a comer a nossa própria citoplasma. Mas não é num sentido mau. É uma forma de resistência para que a pessoa mantenha viva. Isto é, a autofagia que vocês veem aqui, assim como eu falei, que a cabeçola do Einstein é uma coisa bestial, porque a gente fez fino como um alho e deu cabo de tudo. Já agora... Também outro parênteses, eu tenho que fazer uma coisa em Viana do Castelo e a menina ficou muito irritada comigo. A menina, que é uma professora, perguntou-me o que é que o doutor acha, qual é a frase que o doutor deve dizer, chama-se Ciências Biológicas e Biodiversidade. E eu disse, a frase é assim, se quer manter a biodiversidade, arrebente com os homens. Percebem? Não há outra solução para manter a biodiversidade, porque o homem é de uma inteligência única, percebem? Nós somos excepcionais. E, portanto, a autofagia, que eu estou aqui a descrever como sendo uma coisa estúpida, não é. Eles não precisam, é alimento, come. Se formos nós a ficar velhinhos, nós evoluímos com a autofagia, diminuímos, gastamos menos e sobrevivemos. O que é que isto quer dizer? De novo, que eu estou aqui a dizer, nada disto é genético. Estas seringas do mar que comem o cérebro não tem nada de genes. Ele já vem no seu programa. E é depois adequação àquilo que você está sempre a chamar ao ambiente. Dava-me o seguinte, faz favor. 2 histórias de animais não humanos. Uma muito rápida, faz favor, as 2 são rápidas. Esta tem graça. Os ratinhos
há uma coisa que eu não quero chateá-los, mas são iguaizinhos a nós, os ratinhos. A memória. Não é todos os tipos de memória, mas há algumas de memória, os ratinhos são iguais a nós. Mas, Portanto, nós somos um ovo e os ratos são iguais a nós. E ficam com memória como a O genoma nossa. do trigo é muito mais complexo do que nós. Exatamente. Bom, saímos todos aqui com autoestima. Mas pronto, Mas senhores, só... Não, o que é que nos distingue? é esta parte. Claro. Antes de comermos também. Ele ficou só com a... Ele só ficou com a memória. Pois. Dava-me o seguinte, se faz favor, mas é assim. Eu gosto muito do Alcino. O Alcino trabalha na Califórnia, fora de série, e é um dos tipos que mais começou a trabalhar em animais para melhorar, aumentar a cognição. Portanto, cognitivamente. Portanto, é o tipo do mundo que mais tem trabalhado em conseguir ver se consegue que os ratos que já têm muita memória, se é possível ainda os fazer mais espertos e com mais memória. E ele tem muitas experiências. Eu trago só aqui, dava-me a seguinte, se faz favor. Reparem, este é um em que ele fez uma alteraçãozinha, fez uma alteração nos genes. É um transgénico. Reparem que ele tem muitas coisas, portanto, tem muitas coisas positivas. Portanto, tem todos a recognição, ter medo de morrer, as condições de resposta ao condicionamento. Portanto, ele conseguiu que os ratos ganhassem memória. Qual foi o problema? O pobre do rato começou a queixar-se de dores. Já viram? Não estou a brincar. Ele tem ratinhos que foram modificados geneticamente. Ele melhorou o rato. O rato ficou mais capaz, com muitos aspectos. Epá, espertíssimo. Começas a queixar de dor. E isso não existia antes? Não. Mas ficou melhor. Só que tem dor. Portanto, é o tal perigo que eu lhes dizia, que nós tínhamos o ratinho bom e o ratinho já estava tão bom, e isto a gente pode fazer uma pequenina graça génica. Epá, o gajo tem dor. É uma chatice. Teve que se abandonar porque o homem tinha dor. Dava-me o seguinte, que este ainda acha mais graça. Também teve tudo positivo, recognição, pá, muito bom. Aqui é por medicamentos. O que é que os ratinhos têm? Facilmente stress e depois não consegue esquecer-se. Estão lixados. Percebem? Todos nós estamos aqui, o que nos chafa é que a gente se esquece. Qualquer desgraçado que decore tudo está lixado. Portanto, a espécie não pode, mas percebem, a espécie não pode viver de aumentar capacidades para além do seu domínio da adequação sociocultural, porque a gente é mau. Este é um primeiro ponto. Faz sentido, não é? Portanto, nós podemos alterar substancialmente a memória dos ratinhos, que são muito bons, quer geneticamente, quer com medicamentos, só que estes tipos só dão chatiço. Percebe o que eu quero dizer? Portanto, eu não quero dizer que não quero agora fazer uma coisa direta para comparar com o homem, mas é uma chatice. A segundo exemplo, que também acho que acham graça, dava-me a seguinte, que é do roedor. Este é o rato do campo, e este rato, que vocês estão aqui a ver, há vários ratinhos do campo, tem um nome vole, há nos sítios tem até um nome especial que eu nunca me lembro, mas que é diferente em espanhol, em francês, etc. Estes tipos descobriram que eles são todos poligâmicos, uma pouca vergonha, exceto estes. Epá, estes tipos monogâmicos. O que foi uma coisa... Epá, era impressionante. E o resto me diz aqui, há aqui uma coisa. Nesta área de fast living and high divorce rates, the prairie vole is an inspiration to us all. Tem aqui um toque até. Este animal, reparem, é muito engraçado. Ele, portanto, fez os estudos e encontraram neste animal uma perturbação genética num gene que nós separamos
a vasopressina da ocitocina, mas neste rato do campo não é tão diferente assim. E eles verificaram que havia uma alteração genética. Então o que eles fizeram, identificaram esse gene, enfiaram com esse gene nos outros que eram poligâmicos e os tipos começaram a ser poligâmicos. Poligâmicos ou monogâmicos? Passaram a ser monogâmicos. Monogâmicos, pois. E aqui é uma, reparem, atenção, isto para quem gosta muito de diminuir a poligamia e que estivesse disposto a ser sujeito a uma coisa genética, o que é que acontece aqui? Isto, portanto, é engraçado que eu publiquei este artigo, eu publiquei a propósito de uma alteração que nós tínhamos eu não sabia nada disto, ainda não sei, mas estávamos a estudar a ocitocina, que é a chamada hormona do trust, da confiança. E eu interessava por isto. E, portanto, isto foi mostrado que havia isto, e dava-me o seguinte: passados uns anos, os suecos foram fazer uma coisa muito simples. Os tipos eram suecos, disseram assim, eles serão mesmo monogâmicos. E vão lá ver estes, e eles são como nós. São poligâmicos, vão atrás também da sebe, mas têm um comportamento socialmente monogâmico. Estão a ver que isto é uma coisa extraordinária. São muito evoluídos. Mas estou a ver que é uma coisa extraordinária. Como é que a gente tem um gene que tem um comportamento que parece monogâmico, mas eles depois Dava-me o seguinte, faz favor. E agora diz o tipo, eles dizem, humans want to believe in sexual, mas não é verdade. Percebem? Dava-me o seguinte, faz favor. Nós percebemos que isto passa por duas hormonas, como eu vos estava a dizer, entre nós estamos separados, a vasopressina da ocitocina, nos ratinhos são muito parecidos, no rato é parecido e então nos verbos são a mesma. Eu queria só pensar, que percebessem o seguinte, isto significa que nós conseguimos mudar a ocitocina dos ratos, ou neste caso do rato do campo, é parecida com a nossa, do comportamento. Estava-me a seguinte, faz favor. E, portanto, há muita gente que descobriu que a ocitocina aumentava a trust nos humanos, chamam a isto brain trust, e agora reparem, o que é que isto é ridículo aqui? Dois aspectos, só que eu queria chamar-lhes. A primeiro, quando nós estamos a olhar para uma cadela de quem gostamos muito, ou um cão, dentro de nós, sobretudo nas senhoras, a ocitocina... Quando eles foram estudar as cadelas, exatamente como nós. Quando nós estamos a ver com um animal de que gostamos muito, que é um cão ou uma cadela, mas é mais frequente nas cadelas, nós temos a mesma hormona a subir e a descer quando a gente olha no olho. Atenção, já é uma coisa espantosa. A segunda coisa é, se isto é assim, nós não vamos começar a mexer nos genes. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer um spray. E há agora uns tipos que nos supermercados, nos sítios onde têm sítios mais apetitosos, porque eles querem que a pessoa compre, imagino, por exemplo, a XB, o XY, põem, porque nós através nós incorporamos. Dava-me o seguinte, portanto, eu só queria que percebem é que isto não tem a ver com mutações genéticas. Isto tem a ver com comportamentos dos animais e nós parecidos connosco porque fomos selecionados. Dava-me a seguinte, se faz favor. E vamos então agora acabar com este. Prolongar a vida. Muito bem, dava-me a seguinte. Prolongar a vida, toda a gente gosta. Dava-me a seguinte. Portanto, todos nós sabemos que é... Quanto é que a gente pode esticar? 100 anos, 110, 120? É esse o nosso problema. Estamos todos de acordo. Dava-me a seguinte, se faz favor. A única coisa que é verdade para todos nós, a única coisa que a gente tem a certeza que aumenta a longevidade, para além de algumas características familiares genéticas, portanto, há pessoas de famílias com longevidade, a gente já sabe, a outra é passar fome.
Percebem? Tudo. De tudo o que tem no mundo, a única coisa a sério é passar fome. E isto é feito em todos os animais. Este tem uma coisa de 4 dias, quando tem para aí 2 milímetros, a gente põe-no na fome e o tipo dobra ou tripla o tempo de sobrevida. Fome. Fome exatamente como nós. Um parênteses, já sabem aquela história do burro, vocês não podem, se vocês cortarem acabam por matar o burro, quer dizer, portanto, isto não aumenta só a direta. E, portanto, onde eu quero chegar é que não há ninguém, mas ninguém no mundo que saiba que haja outra forma melhor do que ter dietas equilibradas e passar fome. E não há nenhuma experiência, do ponto de vista animal, que seja segurança para a gente usar modelos. Agora, nós podemos, reparem que eu estou a ser burro numa coisa, a pessoa que tem uma doença que encurta a vida, nós podemos ter, numa coisa individual, fazer uma correção genética, porque sabemos que há uma alteração genética e nesse indivíduo nós... Mas agora estou a pensar nos homens. É a diminuição da proteína. E, portanto, onde eu quero chegar é que se nós estamos com esta mania de aumentar a longevidade, esqueçam os genes, pelo amor de Deus. Deixam quietinhos os genes, estão lá o que estão. E dava-me a seguinte, o que é que vamos ter? É desenvolvimento tecnológico, para além da fome. Dava-me o seguinte, se achou dar? É a robótica, neotecnologias, a inteligência artificial. Faz favor, dava-me só o ponto que é, no fundo, a imortalidade. Portanto, se nós um dia viermos... Não, termino. Não, é que estava primeiro uma pergunta lá em cima, peço desculpa. Essas alterações morfológicas que levaram a cabo nessas 2 gerações, também não sei. Mas no Neolítico verdadeiro, não. O que nós estudamos com o Pena, que é o homem que faz população, genética population, com a gente do Ipatimup, nós fomos para tribos ameríndios no Brasil. E tínhamos ainda famílias que estavam ainda no registro caçador-recoletor. Há também, já agora, desculpem lá, há na Nova Guiné. Na Nova Guiné também há, mas eu nunca estudei esses. Nós lá estudámos e eles puderam estudar em 2 gerações características agora de peso, altura, força, etc. Mas não sei o suficiente para saber até que ponto, se eu agora fosse para o Neolítico verdadeiro, ainda por cima é difícil o Neolítico em Portugal, porque a gente usou o Mediterrâneo e a gente foi muito depressa foi das poucas coisas rápidas nossas, por acaso. Nós demorámos um tempo horrível para chegar à ponta, a nós e à Galiza, à Fisterra. Mas eu não sei o que é que se passa no Neolítico. Se há modificações físicas, porque não sei se estão a ver o que o vosso colega está a perguntar, se esta modificação é tão forte em tribos índios, devia ter havido uma modificação física muito grande e que é desproporcionada para aquilo que deverá ter ocorrido no Neolítico, porque não havia poucos recursos. Percebe? O que você está a dizer é que, provavelmente, nestas experiências de tribos ainda existentes ou recentes, nós temos um viés no sentido de alterações muito marcadas, por exemplo, pela abundância de comida, que se calhar não existiu na Mesopotâmia. Percebe o que eu quero dizer? Portanto, eu não sei o suficiente do que é que se passou no Neolítico. Muito bem. Havia aqui outra questão. Era mais recente, agora mais recente era essa que eu queria perguntar. Quando diz fome, supostamente passar fome um período de tempo, não é? Não, sempre. O gajo está sempre em fome. Faz um bem, não faz ideia. A vida toda a passar fome.
Não, quer dizer, não, é verdade, na gravidez não, nas crianças que estão a crescer não, estou a dizer no adulto. Comer pouco. Sempre baixo, abaixo. O que é horrível, por exemplo, eu adoro comer. Mas percebe, é verdade, a fome. Percebe? Não, mas repara, agora não temos tempo. Ele está com. É que ele tem que ir para Lisboa. Isto é que está Não, ele está, é a dinâmica, mas a dinâmica estamos a conversar. Não, mas não é isso. Mas ele tem razão numa coisa. Reparem, nós estamos com um problema na nossa civilização porque a obesidade é a epidemia do século XXI. E a obesidade, em parte, é porque nós somos filhos dos tipos que aproveitavam tudo, porque os outros morreram magrinhos, e, portanto, ficámos mais gordos porque passámos a ter mais. Mas é o estilo de vida, é o sedentarismo, é o consumismo, é o tipo de vida desgraçado que a gente leva, e, portanto, estas coisas, eu estou de acordo consigo que isto da fome é um exagero, mas, no fundo, é... Sei lá, por exemplo, eu discuti ontem com o professor Paiva, tem 85 anos, é o melhor botânico português. E eu ontem discuti com ele uma coisa. Ele, por exemplo, provou que comer arroz é muitíssimo melhor que comer grãos ou batata para manter a pessoa mais magrinho e aumentar a longevidade. E eu não sei se isto é verdade, mas o homem disse que sim e o homem seria assim. Os chineses deixam-nos a pensar. Mas não é fome. Mas é o arroz? Claro. Não, mas assim não é fome. Porque ele está a dizer uma coisa, desculpe só uma coisa, porque isto é importante que ele está a levantar o problema da fome, que é preciso ter cuidado. É que na fome, se a pessoa tiver uma situação equilibrada, um bocadinho de fome não faz mal nenhum. Mas se um tipo tiver uma fragilidade qualquer, por exemplo, de resposta a uma infecção, a gente pode ser muito bom ficar magrinho e com fome, mas pode não ter combustão suficiente e pode morrer infectado. Pois, porque senão... É preciso ter cuidado. Senão os africanos viviam muitos anos e... Mas morrem... Mas atenção, tem graça agora disso. É verdade, morrem com doenças infecciosas, mas são os maratonistas. Os tipos que correm muitíssimo bem são fora de série. Quando não morrem na idade. Não. Quando faz jeito da morte. Está bem? Professor, uma última questão, claro. Uma dúvida. Eu tenho a impressão, Claro. e gostava de ter a sua opinião, em relação à esperança média de vida do período antes da Revolução do Neolítico, que seriam 75 anos. Não. Não? 40. Nas melhores condições, 30, 40. O que, se pensarmos naquela época, chegar até aos 40 já é qualquer coisa. Pois, repare que é preciso também ter muito cuidado no seguinte, estes cálculos são sempre, o problema é da morte, os cálculos têm que ser feitos com ou sem a morte pós-natal, que dá cabo disto tudo, porque as pessoas morrem imenso nos primeiros dias, e portanto, quando a gente fala 30, 40 anos, não é dos tipos, é dos que sobrevivem ao pós-natal. Faz sentido? Sim. Espera aí, está ali uma senhora, senão isto assim, temos de ter prioridade. Temos aqui um moderador, parece que caramba. Ali uma senhora que já tinha pedido a palavra. Depois foi aqui, depois aí está bem. Em primeiro lugar, quero agradecer a brilhante exposição e o facto de estar aqui e de nos dar esta oportunidade. E ainda por cima fiquei a saber que é da Aroca, ou que tem lá família, portanto, nascemos os dois sobre a mesma Serra da Freita e acho que isso é muito interessante. Eu não tinha percebido a parte da fome e vou só focar duas questões, que fala também na questão da proteína. Todos nós, as pessoas da minha idade que têm filhos com 20 anos, sabem que hoje há um endeusamento da proteína em que nós não conseguimos praticamente reverter os nossos filhos a não exagerarem na proteína, até por causa das questões musculares. Portanto, se eu percebi bem, quer então dizer que temos que ter uma proteína cuidada, não é? Não menor, podemos exagerar, menor. E então, nesse menos caso, calórico e menos proteína. Ninguém tem dúvida disso. E então, nesse caso, porquê é que ainda não se fez nenhuma propaganda ou esclarecimento acerca disso junto das escolas? A outra questão que eu queria colocar, falamos na importância do cérebro, no desenvolvimento do cérebro, mas há uma coisa que eu me debato todos os dias. Estando aqui, sabendo que foge um bocadinho ao tema, mas não posso deixar de lhe perguntar. Eu gostava de saber qual é a inferência da tristeza
da desilusão, de todos os gostos que nós sofremos no cancro. E gostava também de saber, se me permite... Não me lixe, aí não nos vamos meter nisso, que isso é uma história complicada, não é? Pois. É verdade que o que está a vossa que Mas quando fala, desculpa interromper, quando fala nas questões ambientais, eu acho que o nosso primeiro ambiente é a família. Eu sou psicóloga e aquilo que verifico é que a maior parte da doença está na família. As famílias estão doentes. Ao estarem doentes, as emoções também estão muitas vezes descontroladas. Então, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é, como é que nós, da área da saúde, e não sabendo eu nada desta área, eu gostava de saber como é que eu posso ajudar o doente quando se está a tratar. Porque eu ouço falar muito da questão do pensamento positivo, muito disto, daquilo, mas exatamente, se me tiver percentagem, se me puder ajudar, eu agradeço-lhe imenso. A mim e a todas as pessoas que estão aqui, porque essa parte é muito importante. A gente vai lá conversar muito comigo. Obrigado. Eu sei muito pouco disto, mas sei alguma coisa disto. Mas não vamos discutir isso, quer dizer, porque estamos a pôr agora outro problema, que é ambiental. Agora é que já não tem nada mesmo de genético e temos uma noção que é cada vez mais importante de qual é os aspectos positivos e negativos da família e da escola e das relações e da doença com cancro ou sem cancro, mas eu acho que não percebe, isto é outra coisa. Mas tenho imenso gosto se me mandar, eu não tenho telemóvel, mas se mandar por mail, conversamos. Percebem? Porque eu acho que isto é muito, afasta-se muito de uma... Estamos afastados, a fome para mim, porque é que eu falei na fome? Na fome, e estou de acordo consigo, que é hipocalórica e pouca proteína, e ninguém duvida disso, mas é porque eu acho que isto é um regresso a no fundo, se quiserem, a uma solução que não é genética. Não sei se estão a ver. Porque a gente começou por vamos para o futuro. Como é que a gente há de fazer? E a primeira coisa que a gente tem em relação ao futuro, em relação às crianças, é do ponto de vista alimentar, é o comportamento, é, por exemplo, que os miúdos têm que saltar à corda. Nós temos hoje 1/3 das nossas crianças não sabem saltar a corda. Isto é gravíssimo, porque se nós pensarmos agora em termos de longevidade e de equilíbrio, estas crianças vão ser tipos velhos com problemas muito mais graves de equilíbrio, etc. De novo, não são coisas genéticas. Não sei se estão a ver, quer dizer... Eu, por acaso, sou muito sensível àquilo que a vossa colega disse pelo seguinte... Nós hoje temos a mania de falar em cuidar. E a gente liga à palavra cuidar, a gente liga a compaixão. E a Santa Casa da Misericórdia e a compaixão no sentido da generosidade, porque a gente ajuda uma pessoa que está com dificuldades. Não. Nós hoje temos que perceber que a grande diferença do que era antigamente é a noção de que o cuidar é um care. É uma ética do care que é desde o nascimento e que tem a ver com o equilíbrio, porque as crianças têm que brincar cá fora, não podem ficar aquelas crianças que não têm contacto porque não apanham chuva, porque não se sujam, porque os pais têm medo, porque os professores têm medo. Portanto, nós temos um problema do futuro, da longevidade, que vamos ser crescente de pessoas de idades cada vez maiores, e temos uma ética de cuidar que deve começar na família, na escola, portanto, isso percebe? Estou totalmente de acordo. Está a fazer sentido o que eu estou a dizer. Se calhar, desculpa, estamos a falar. Vamos fazer agora mais duas perguntas, porque eu acho que o senhor ainda não acabou isto. Não, mas também é rápido. Faz favor. Sim. A espécie é uma entidade que não é suscetível de ser alterada do ponto de vista genético, isto é, até hoje a espécie que apareceu com o cruzamento da espécie foi o burro ou a mula. Exato. Ora bem, pergunto eu... E que era infértil. Portanto, a espécie é aquilo tudo que é suscetível a dar uma cria fértil. Se não der cria fértil, até hoje não é possível. Agora, com estes estudos sobre genética e com a inteligência artificial sobre ela, com tanta existência, será
que no nosso futuro poderemos misturar genes de espécies diferentes. E estou convencido que há laboratórios clandestinos que já têm cruzamentos, anomalias dessas que não são visíveis ao ser humano. Portanto, essa sua pergunta é muito engraçada. De resto, como é costume, as pessoas fazem perguntas sempre muito boas. É um risco fabuloso sobre a humanidade. Não, mas antes disso há outra coisa. Fica a saber, e é recente, eu não quis discutir convosco, porque há hoje em dia casos de cruzamento do sapiens com neandertais e que tiveram filhos. Portanto, nós hoje já temos prova de que nos cruzamos e, portanto, numa lógica de genética, eu se tiver uma alteração genética, que tenho um equilíbrio de rearranjo genético, eu como pai, e a minha mulher tem uma coisa semelhante, e tivermos uma criança, ela pode ter uma criança equilibrada e fazer uma nova espécie. Nós hoje em dia estamos a acabar com... É um risco enorme. Não, e é por isso que nas sociedades evoluídas nós damos cabos disso e, no fundo, fazemos diagnóstico pré-natal com abortamento. Mas há essa possibilidade. Isto é, se nós tivéssemos a sorte de deixar que uma menina tivesse uma determinada característica que é diferente, tivesse encontrado outro rapazinho com uma característica e que do cruzamento desse uma pessoa diferente, e se ela tivesse grosso advante, e se tivesse advante, nós podíamos ter... Valia a pena arriscar. Exatamente. Isso mas é engraçado. Percebe? Mas isso, aquilo que está a dizer é mais arriscado, que é dizer agora até que ponto aquilo que é a informação, como é que, agora, onde é que estamos a ir a uma coisa que eu não me vou meter aqui, que é o transhumanismo. Não sei nada disso. Mas há muita gente que acredita que vai fazer uma espécie de híbrido homo-robótico. Não sei nada disso. Muito obrigado, Sr. Professor. Agora só mais uma. Sobre a imortalidade. É verdade, até que ponto é que é credível a ação dos telómeros nos nossos géneros a marcar o tempo de validade da nossa idade? É verdade. Será possível isso? Não, e já está a acontecer, e no animal de experiência, e sabemos isso muito bem. Agora, aumentamos até aos 120 anos, e depois não é pelo cérebro, nem é pelo fígado, nem é pelo coração, é estruturas de ligação. Mas nós podemos manter os órgãos com alterações, no fundo, controlar os telómeros, nós podemos aumentar imenso os órgãos. O que não conseguimos é as ligações. A gente entra em falência por causa dos vasos e dos nervos e das células imunitárias. Vamos, ora bem, portanto, vamos seguindo, se faz favor. Agora, só ligando à sua coisa, qual é o meu ponto? É que quando a gente tiver inteligência artificial e tivermos máquinas inteligentes, o que nós vamos ter uma cisão entre a inteligência e a consciência. E eu tenho a certeza que nós vamos ter inteligência artificial, para além da memória, claro, mas inteligência real, não sei o suficiente para saber se elas vão ter sentimentos. Emoções seguramente têm, mas vão ter sentimentos ou não sei. E ainda menos sei se têm consciência, que é o seu ponto. E se isto acontecer, o que é aquilo? E depois como é que ele se reproduz? Dava-me a seguinte, faz favor. Estamos mesmo a terminar. Vamos a... Portanto, que no fundo é o homem biológico e é o homem sociocultural, económico, cibernético, e agora dava-me o seguinte, sabe? Que é uma característica que eu peço desculpa, eu ia dizer uma coisa que é horrível, quer dizer, uma coisa filha da mãe, que é consumo, conflitos, e depois sempre com esta, quer dizer, nós, é um paradoxo, nós estamos com consumos que são, é uma receita para o desastre. Os conflitos, não é preciso dizer mais nada. E ao mesmo tempo, a grande aspiração é a imortalidade e é o transhumanismo. Percebem? O que é uma coisa extraordinária. E voltamos à história do Homo sapiens, que é o Homo Deus, que é um tipo de tal maneira, sim senhor, ele continua a consumir, é um desgraça.
tem conflitos horrorosos, mas ao mesmo tempo quer ter. E se isto acontecer, o que é que vai acontecer? Vai acontecer para 0,5% de tipos muito inteligentes, muito ricos, os cyborgs, não sei o quê, e depois 99,5% que são escravos. Percebem? O grande problema, se a solução for esta, vai aumentar a assimetria horrorosa e vamos ter cada vez mais pessoas que são poucas, que são poderosas, que têm a informação, é onde isso é importantíssimo. A informação, antigamente, a democracia era boa porque a informação era distribuída e cada pessoa participava e tal. Hoje em dia alguém quer participar. Há uns tipos que sabem tudo. E, portanto, se controlarem isso, o resto aumenta a assimetria, percebem? Portanto, para mim, reparem, de novo, o que eu acho é que isto não tem nada a ver com a genética. Não vamos meter agora aqui o quê? Um gene para quê? Dava-me o seguinte, faz favor. Portanto, melhoramento humano com e sem manipulação genética. Nós somos muito bons a melhorar o Sr. Silva, o Sr. Simões e a Dona Rosa. Epá, não vamos mexer na espécie. É a minha coisa. Eu sei que se eu estivesse aqui com o Alexandre Quintanilha, ele estava a dizer que acha que sim. Eu não acho. Acho que é um risco horrível. E o nosso problema hoje é como é que a gente vai aturar milhões e milhões e milhões de pessoas cada vez mais velhinhas, cada vez mais com problemas, doenças crónicas. Como é que a gente vai resolver? Percebem? Quer dizer, isto para mim não... Mas diga uma coisa, mas o Dr. Quintanilha... acredita que é possível. Acredita que é possível, mas a crítica dele à sua posição baseia-se em quê? Ou seja, acredita que é possível para toda a humanidade? Ou Não, o que ele diz é que ele gostava dessa ideia. Ok. E depois eu digo sempre assim, e fazes clones? E se calhar nós vamos fazer clones. Atenção que nós vamos fazer clones, não há dificuldade nenhuma a fazer clones. E depois... Nós hoje em dia já fazemos muito... A ovelha a gente já a fez há muitos anos, por acaso deu para torto. Lembram-se que ela ficou com insuficiência cardíaca e foi ao galheiro. Mas... Não, porque até só quando a gente mexe nisto, não mexe só naquela coisa. Mas eu tenho a certeza que a gente, se quiser fazer clones, fazemos, tipos todos iguais. E depois são seres iguais a nós... ou vamos ter uma segunda categoria? Percebem? Mas eu não sei o suficiente disso. Muito bem, dava-me a seguinte, se faz favor. Portanto, final. Primeira coisa, isto é verdade. E são os ingleses já pediram autorização e já estão a fazer para tratar doenças graves hereditárias. Os ingleses já são autorizados a fazer experiência e, portanto... Developmental Biologist has received permission from UK. Portanto, nós hoje sabemos que podemos fazer manipulação genética para resolver problemas de doenças genéticas monogenéticas, muito graves. Isto é verdade. E, portanto, não tenhamos dúvidas e vai ser feito para resolver problemas graves individuais e cada vez em fases mais precoces. Dava-me a seguinte, se faz favor. Em relação a geral, toda a gente, e eu subscrevo, don't edit the German landline. Portanto, quando agora já não é a gente estar a mexer naquela alteração que a gente corrige, mas nós estamos a editar, nós estamos a fazer uma outra código genético, porque podemos, se pudermos fazer, eles dizem que, reparem, editable humanic genetic modifications pose serious risks and the therapeutic benefits are tenuous. Mas a sua reserva é que, se nós mexermos na espécie em si... Eu acho que é um risco extraordinário. Corremos o risco de não criar uma espécie melhor, mas, pelo contrário, termos vários problemas com essa nova espécie. Adicionais. E se formos para outra solução, que é a tal solução dos clones, a partir de tudo olho azul. Ai, o olho azul. Ai, muito bonitinho. Ai, não sei o quê. E fizesse clones. E depois, o que é que lhes vamos fazer? Percebem? Em termos de agora social. Quer dizer, se a pessoa tem
clones que têm características, podem ser todos muito bem, muito bonitos, muito azuis, muito não sei o quê. E depois, o que é que lhes fazemos? Como é que a sociedade se organiza? Porque o que nos caracteriza, apesar de tudo, eu, por exemplo, estou a olhar para vocês e todas as pessoas têm reações diferentes. Há pessoas que concordam comigo, outras que discordam, outras que acham... as sociedades vivem da diversidade. Percebem? E se a gente começar a editar tudo... Primeiro, se calhar não sei, nem é para si, nem é para mim. Nós vamos cairmos nos escravos, ou os nossos netos. Porque só um gajo que põe o dedo no ar é que vai. Portanto, percebem? Quer dizer, sou muito contra isso. Estava-me a seguinte, se faz favor. Portanto, isto é uma criança da maternidade Júlio Diniz, e a pergunta é, o que é que podemos fazer para melhorar, dizia cá em cima? Genética, quer-me dar o seguinte, se faz favor. Nós podemos hoje olhar, e nós hoje em dia, isto não é nada difícil, portanto, nós podemos perfeitamente fazer diagnósticos embrionários, podemos perfeitamente saber se há uma doença grave que pode ser corrigida, e deve ser corrigida, mas, do ponto de vista geral, estava-me a seguinte, se faz favor. Se o problema não é agora um problema individual desta criança, ou neste caso, de um embrião, ou de um feto, deixem-se sossegadinho com o genoma e procurem, agora voltamos a si, vamos voltar à educação e ao conhecimento e ao comportamento. Portanto, esta é a minha posição. E o meu último slide, que é aquela descrição daquela miserável que já sabem, que não há solo arável, não há energia, é uma pouca vergonha esta coisa geral, não é? Os ambiente respirável, excesso de deserto, fim das espécies, a melhoria humana fica muito para além da genética. Dava-me a seguinte, se faz favor. E eu não tenho forma de resolver, se não seja educação, cultura e exemplo. Percebem? Não tenho outra alternativa. E tenho aqui o Cirnes, que trabalha connosco na escola dos miúdos, vocês vão as carinhas e tal. E tenho aqui asiáticas, sempre a estudar, conto sempre isso, porque os asiáticos, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, em 1980, havia cotas para hispano-americanos, hispânicos, afro-americanos e asiáticos para as faculdades de medicina, para entrarem em medicina, porque senão eram todos anglo-saxónicos típicos, e a última vez que eu fui, em 2008, era ao contrário. Continua a haver cotas para africanos ou afro-americanos, há para hispânicos e há para brancos, porque têm que ser protegidos os asiáticos, porque a eficiência da educação e das crianças, já sei que nesta comparação é injusta, porque estes miúdos são imigrantes, são filhos de pais que foram especiais, portanto não é, mas hoje em dia ganham praticamente sempre todos os lugares nas boas escolas de médicas. Percebem a diferença? O que é? Isto é educação, é cultura e é exemplo. Não tem nada a ver com as alterações genéticas. Dava-me o último, só que deve dizer muito obrigado, se fosse. Senhor Presidente, estamos nas 5 para as 7. Podem continuar aqui, eu é que tenho de me ir embora, peço desculpa. Vamos sentar-nos aqui, não. Não podemos estar, não? Senta-nos. Fez sentido, ó. Para si fez sentido. Muito bom, muito bom. Sim. Muito bom, muito bom, muito bom. Ai, temos prenda! Ai, temos prendas! Uma da Semana da Ilustração, da Junta de Freguesia, e um saquinho com... Vamos lá. Devem ser iguais, era indecente se não fossem iguais. Veja lá se não são iguais. Não, o senhor professor trabalhou bastante mais do que eu. Não. E um chapéu de São João da Madeira. Muito bem. Muito obrigado. É um presente estupendo. Muito obrigado. E um chapéu também para o... Muito bem. Como eu disse, ainda bem que é um chapéu e não um barrete. Olha, fez sentido para si. Ótimo, fez É lindíssimo, é lindíssimo. Porque é muito difícil.
Quer dizer, umas palavras? Não, eu apenas queria agradecer ao Sr. Professor Sobrinho Simões por esta magnífica e brilhante conferência, agradecer também ao Nicolau Santos pela moderação, dizer que este ciclo de conferências Pensar o Futuro foi lançado este ano, foi composto por 4 conferências e encerramos da melhor maneira. Não havia melhor maneira para encerrar este ciclo. A presença do Sr. Professor foi magnífica, nenhuma modificação genética podia fazer algo melhor do que isto. Portanto, muito obrigado e Já são bons. já estamos a preparar o próximo ciclo. É uma nova geração de políticos. Um grande abraço, muito obrigado por ter vindo a São João da Madeira, da forma como veio. Obrigado, Nicolau Santos, e esperemos que apreciem os chapéus que são um produto da transformação dos coelhos. Um abraço. E agora já sabem qual é o recado. Todos para casa passar muita fome se querem chegar aos 100 anos.